Ei pessoal, meu nome é Gustavo Rodrigues, eu sou professor de desenho aqui na Escola Arcane. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos fundamentos mais importantes do ofício de um ilustrador ou artista, que é a luz e a sombra. Então vamos comigo, espero que esse vídeo ajude aí a vocês entenderem melhor como funciona, beleza? Então quando a gente pensa em luz e sombra, né, é legal que a gente note quais são os valores de uma imagem, quais são as tonalidades de cinza que a gente está vendo antes de representar, para que a gente torne a nossa estratégia, né, o design dessas formas de luz e sombra mais eficiente. E repara que eu usei a palavra formas. Por que eu usei a palavra formas? Porque é por meio delas que a gente vai discernir o que é do que não é. Então, usando o rosto humano como exemplo, e se eu utilizar um número limitado de formas, né, se eu pensar num total de 5 formas, eu já consigo identificar um rosto, né? Se eu adicionar um pouco mais de sofisticação e pegar um segundo valor aqui para representar, eu defino com ainda mais precisão. Com essas formas, né, que vem muito do entendimento do que é um rosto humano, a composição de seus planos, as proporções e tudo mais, eu já consigo resolver boa parte dos problemas, mesmo que eu altere esses valores, né? Se eu inverter, por exemplo, o contraste aqui, tornar essas formas que eu marquei com sombra em áreas de luz, o rosto ele permanece, eu continuo entendendo que ali há um rosto. Então, pensem que esse entendimento das formas, né, e o desenho disso especificamente, é o que é mais importante numa imagem, né, é o que vai tornar a sua imagem eficiente. Se eu consigo juntar isso com uma escala de valor, né, que vai do branco ao preto, de forma simples e imponente, né, a imagem ganha mais força. E você começa a compor com um propósito específico, né? Mas antes de entender como se estrutura uma imagem complexa, assim, né, a gente precisa entender como a luz e a sombra funcionam em objetos simples, né, em objetos tridimensionais simples, para aprender os caminhos que a luz faz, né? Então vamos lá, eu vou fazer uma demonstração breve a princípio, em uma esfera, né, que é um objeto que você consegue aplicar o mesmo pensamento a várias formas complexas, como o rosto, né, enfim. Bom, então vou desenhar aqui essa esfera. Uma coisa que é importante é separar o que é luz do que é sombra, logo de cara. A gente vai ver que existem vários tipos diferentes de sombra, mas a princípio, imaginando que eu tenho uma fonte de luz que está vindo dessa direção, a gente pode juntar toda essa área de sombra em uma forma só, né? E se eu tonalizo separando, né, dando um salto de valor na minha escala, um salto suficiente para separar o que é luz do que é sombra, eu já consigo revelar esse objeto. E é assim que o nosso olho vai captar aquela imagem, né? Mesmo que eu adicione as demais informações, as diferenças aqui dentro da área de sombra e dentro da área de luz, é assim que o olho vai interpretar essa imagem, né? E muitos artistas importantes assim da história da ilustração e da arte fazem isso com maestria, né? Se você analisar imagens do Sargent, né, do pintor Sargent, do Walter Everett, do Frank Frazetta, que eu vou fazer uma demonstração logo mais, de outro artista que chama Mid Schaefer. O Luan vai botar umas imagens de referência aí para vocês ficarem babando aí. Todos esses artistas tinham
essa, não diria habilidade, né, mas essa capacidade de ver e fazer o design dessas áreas de luz e sombra de forma muito eficaz, de forma com que a história da sua imagem ela passe com clareza, né, para o espectador. Então vem muito do decidir o que está de fora. Uma vez que você decidiu isso e a sua estrutura máxima está funcionando, você pode ir nas particularidades, que é o que a gente vai fazer agora, né? Então todo esse grupo de sombra ele vai sofrer com algumas diferenças, né? A primeira delas a gente pode colocar que é a sombra da base aqui. A sombra da base é a área mais escura, é o contato do objeto com o solo. É uma área escura justamente porque a luz ela não chega naquele ponto, né? Então, normalmente é o lugar com as suas sombras mais escuras. E isso é importante também, saber onde aplicar essas sombras mais escuras, né? Essa sombra da base ela se junta com a sombra projetada. O que é a sombra projetada? A sombra que se forma com o bloqueio do objeto, né? Esse objeto ele vai funcionar como uma parede para fonte de iluminação, né? E essa sombra projetada, então, é uma forma prolongada do objeto em si, né? Por isso que a sombra projetada dessa esfera se torna uma elipse. E qual que é a característica específica a respeito da sombra projetada? Quanto mais próximo do objeto, ela é mais definida, né? Ela é mais escura e mais definida. À medida que essa sombra ela vai se afastando do objeto, as bordas, né, o limite entre o que é sombra para o que é chão, né, essas bordas ficam mais difusas, beleza? Então essa é a sombra projetada. Então já vimos dois tipos de sombra, né, diferentes, a sombra projetada e a sombra da base. No objeto, essa marcação inicial que eu fiz aqui está abrangendo dois tipos de sombra, que é a sombra da forma e a área de penumbra. A sombra da forma é aquela responsável por descrever justamente a forma tridimensional do objeto. Então ela tem uma gradação sutil, né, que vem da área de luz até chegar na área mais intensa de sombra. Essa é a sombra da forma. Normalmente ela tem essa passagem difusa do ponto mais próximo da luz para a área mais distante. Eu vou tonalizar ligeiramente esse objeto só para ter um efeito dramático. Para destacar ele do fundo, o objetivo é esse. Beleza. Dentro da sombra da forma, eu vou ter uma área em que a luz, a fonte primária, ela vai bater no chão e vai retornar no objeto. Essa área é chamada de luz refletida. Qual que é a importância ao se pintar a luz refletida? Você tem que tomar o cuidado para ela não ser tão clara quanto a face do objeto que está iluminada, né? Por quê? Porque essa luz refletida ela está no grupo das sombras. Então, tudo o que eu preciso fazer é diferenciar um pouquinho, que isso já vai me dar esse aspecto iluminado, justamente pelo contraste com o entorno. O que é outro elemento importante a se considerar. Você sempre vai analisar as cores, não pela área específica dela, mas muito pelo entorno. Quer ver um exemplo? Se eu pegar esse cinza médio aqui, né, e usar o branco e o preto, né, como fundos, e eu colocar esse mesmo cinza dentro do branco, dentro do preto, o que acontece? Pelo entorno, o cinza que está dentro do quadradinho branco parece ser mais escuro do que o cinza dentro do quadradinho preto, mesmo que eles sejam o mesmo cinza. Então a gente analisa muito pelos contrastes, né, das redondezas aquilo que a gente está aplicando. Olha o que acontece, por exemplo, se eu aplicar uma luz tão intensa quanto a fonte primária de luz, né, contra a área
como na área da luz mesmo, especificamente falando. Eu quebro a ilusão de iluminação que eu estou criando. Então é importante manter a área de luz e a área de sombra separadas. Dentro dessa área de sombra também a gente vai ter uma zona de penumbra, que é justamente a transição da área de luz para a área de sombra. É um ponto em que normalmente essa luz refletida não incide, né? Por conta disso a gente vai ter um ligeiro contraste ali. Quando a gente está pintando com cores, essa área de penumbra é onde normalmente se concentra aquela informação mais intensa de cor, mais saturada, né? É aquela luz avermelhada, quentinha, que aparece no limite da área do rosto, quando ele está passando da luz para a sombra. O Luan também vai botar um exemplo aí. Beleza? Repare que a ferramenta que eu estou usando aqui, ela não privilegia tanto essa transição esfumaçada de uma área para outra. Justamente porque a gente não precisa tanto dessa transição esfumaçada. Isso é um detalhamento fino que vem com, sei lá, com horas numa pintura, né? Para uma imagem funcionar, você pode trabalhar com transições duras que ela se sustenta, né? Essa passagem, né, da área clara para a área escura, ela acontece em pequenas etapas, né? Então você não precisa fazer essa sensação esfumaçada o tempo inteiro, né? Não fiquem inebriados por isso, né? Por essa busca. Em algumas escolas de arte que abordam a tinta a óleo, que facilita essas transições, as etapas iniciais são feitas com a tinta guache, justamente porque no guache é mais difícil fazer a transição, né? Entre uma cor e outra, entre um valor e outro. E por conta disso você se força a ver mesmo, né, essas transições e aprender a misturar a tinta. Então, não se preocupe tanto com esse aveludamento. Se preocupem mais com o que forma aquela imagem, né? Então, aqui na área de luz, a gente pode adicionar uma nova informação, que é aquele pontinho mais forte de luz, né? O highlight. Esse highlight, ele acontece não no limite da forma, mas no ápice dela. Né, o que eu quero dizer com isso? Né, se a fonte de iluminação não está vindo de trás do objeto e sim pela frente, a gente vai aplicar esse ponto de luz na área mais no ápice. Aqui assim, ó, tá vendo? Não é aqui, é aqui. No topo dela, né? E na direção do olhar do espectador. A luz está batendo lá e voltando no seu olho, né? É mais ou menos nesse sentido. Esse highlight ele se torna mais intenso quando a fonte de luz é mais intensa ou quando o meu objeto tem um nível de reflexão alto, né? Se é uma bola de vidro, uma bola de ferro, qualquer coisa assim, esse highlight vai ficar com um contraste mais intenso, né? Reparem que eu mantive a minha pintura com a mesma ideia de separação da área de luz com a área de sombra, por aqueles formatos, e que eu não fui tanto lá no preto absoluto nem no branco. O preto e o branco são cartas super trunfo que você guarda para acentuar o que é mais importante na sua pintura, né? Como essa pintura é muito simples, né, de temática simples, eu não tenho tanta necessidade de chegar lá. Mas se eu quisesse, eu poderia colocar esse preto mais intenso na sombra da base e o branco lá no highlight, né? Mas não usem com tanta frequência. Dificilmente você vai ter algo 100% preto ou 100% branco na sua pintura. Beleza? Então agora eu vou fazer uma demonstração de uma imagem mais complexa, né? Estudando um mestre, que é o Frank Frazetta. E aí a gente vai ver como isso tudo funciona quando a complexidade aumenta, beleza? Então, para fazer essa demonstração com um tema mais complexo, eu escolhi uma imagem do Frank Frazetta, né? E essa imagem ela tem uma simplicidade no design da luz e da sombra
muito interessante, né? Se a gente observar com atenção, nós temos 3 valores principais aqui, né? Que é um para o fundo, um para os tons médios do guerreiro e um para as sombras, né? O que é importante quando você está fazendo um estudo como esse é você notar essas grandes áreas. Logicamente que existem pontinhos mais claros, pontinhos mais escuros, mas a essência da imagem é criada com esse salto aqui. E é necessário que seja um salto visível ao olhar, né? Então, quando você for fazer esse tipo de estudo, faça essa análise prévia de quais valores compõem a maior parte da sua imagem. Por isso que é importante que você use boas referências também, né? Para entender como os valores funcionam de forma eficiente, é legal que você se baseie em pessoas que já fizeram isso com uma maestria grande, né? Para depois você aplicar nas suas próprias referências. Então eu vou estabelecer, estou usando o valor errado, olha só que absurdo. Vou determinar um valor para o fundo, que é esse cinza mais claro, né? O nosso contraste aqui na imagem é que o personagem ele é mais escuro que o fundo, né? Não vou me preocupar em fazer gradação nesse momento. Eu quero extrair o esqueleto da imagem. Quando eu estou fazendo esse tipo de estudo, de observação, eu não costumo fazer um desenho previamente, né? Eu tento ir direto na mancha, mas nada impossibilita que você faça, né? Eu faço desse jeito justamente para que eu me preocupe com as massas, mas sem perder muito tempo, né? Talvez valha de sugestão uma prática que eu fiz em alguns momentos da minha vida, que é se propor a fazer um estudo de rosto, né, de pintura de rosto, pintura digital, por 30 minutos, né, durante 30 dias. Isso te ajuda a ganhar uma sagacidade, né, uma ideia de processo, sobre o que você precisa marcar, sobre o que é mais importante. E o tempo limitado não é... O objetivo de fazer algo com tempo limitado não é necessariamente você chegar lá na rede social, postar o seu desenho e falar estudinho que eu fiz em 30 minutos e se vangloriar do fato de você ter feito em 30 minutos. Esse tempo limitado, ele é bom para você fazer escolhas, né? O objetivo é esse. Porque em 30 minutos você não vai conseguir pintar todos aqueles cabelinhos, né? Você vai pintar a essência daquela imagem, né? Então, limitar o tempo te ajuda nisso, né? Te ajuda a compor. Então eu vou tentar construir justamente as grandes massas. Eu não vou fazer a pintura do início ao fim, né? Eu vou fazer a essência, né? O esqueleto dessa imagem, para que vocês notem que o design, né? Que aparenta à primeira vista algo super complexo, ele na verdade é simples, né, em termos de valores. Eu também não vou me ater nesse primeiro momento às particularidades de forma, né, da perna e tudo mais. É importante você manter a calma no tipo de estudo como esse e não pular direto no detalhe. Lembra de ir da macroestrutura para microestrutura. Estudar grandes mestres é como andar nos ombros de gigantes, né? Você precisa aproveitar que a internet hoje deixa tudo isso muito acessível, né? E aproveitar essa oportunidade para estudar o trabalho dessa galera toda, né? Para absorver um pouquinho do que eles criaram, né? E começar a aplicar isso no seu próprio trabalho. Tenta fazer com a média semanal aí, bota 2 reproduções por semana, pelo menos, né? E alterna essa prática com algo mais próprio seu, que vocês vão conseguir bons resultados. Seja no digital, seja no tradicional, o fundamento é o mesmo, né? A diferença talvez seja a curva
de aprendizado, né? No digital essa curva ela é mais acelerada, justamente porque é um ambiente controlado, né? Você precisa fazer um cinza, ele está à altura de um clique, né? Você não precisa misturar tinta, né, e testar. É por isso que eu acho que a pintura digital é uma ferramenta poderosíssima no aprendizado, porque ela facilita o aprendizado. Uma vez que você tem, né, uma proficiência na pintura digital, para você sair do digital e ir para o tradicional, facilita, né? Porque você já sabe como funciona uma imagem. Então é uma questão de adaptar. Isso não significa que vai ser fácil. Nada no aprendizado é fácil, gente. E tudo leva tempo, né? Algumas mídias levam mais tempo que outras. E isso depende também muito da pessoa. Mas estou falando isso para vocês controlarem a ansiedade aí, né? E eu estou falando isso para mim também, porque todo mundo é ansioso hoje em dia, né? Eu estou incluso nessa turma. Então, ó, reparem que aqui eu meio que eu estou trabalhando na silhueta dessa figura. E como isso já separa do fundo, né? Se eu avançar um pouquinho, e é o que eu vou fazer agora, eu vou usar agora os valores das sombras e tentar marcar as formas principais, né, que ajudam a descrever aquilo que eu estou vendo. Então tem essa área aqui do torso. Posso juntar. Sombra de baixo aqui. Vou tentar resolver até esse ponto sem me preocupar com as transições, né? O dedo do Alt chega a tremer. Mas eu vou tentar resolver o máximo dessa imagem sem depender de transição. Isso é desafiador, né? Ainda mais para quem já tem o hábito de pintar digitalmente. Você se limitar é sempre um desafio. Então é por isso mesmo que você precisa fazer. Para ser artista a gente tem que aprender a encarar esses desafios, né? Lembra que você não está pulando de bang jump, então não tem risco de vida. Ou de morte, sei lá. Então testa processos diferentes, né? Assiste tutorial de boas referências de artistas, né? A internet também está aí para ajudar nesse sentido. Vários artistas têm a gentileza de oferecer esses tutoriais até de forma gratuita no YouTube, então tirem proveito, né? Eu também, ó, seguindo aquela ideia de não ir tão intenso, né, tão escuro, eu estou guardando, se eu quiser terminar esse estudo, né, eu estou guardando esse contraste para poder usar nas áreas certas, né, que não são todos os momentos aqui dessa sombra que ela vai ser esse preto mais intenso, né. E usem toda essa vantagem de estar em meio digital para pintar por cima, né? Você pode fazer isso também no tradicional, né? Talvez você precise de um pouquinho mais de desapego, né? Mas no digital isso é tudo muito fácil, né? Você pode criar camadas diferentes. Eu prefiro, quando eu estou estudando assim, simplificar ao máximo, né, o meu processo. Até quando eu estou produzindo ilustrações que têm o objetivo de passar um ar mais natural assim na pintura, eu prefiro limitar a quantidade de camadas, porque isso me faz pensar de forma mais tradicional. Pode ser só uma bobeira da minha cabeça, mas eu acho que isso acontece. Então o esqueleto da imagem está pronto aqui, né? Se eu quiser adicionar um novo valor aqui, né, que tem essas áreas claras do fundo, eu posso adicionar esse valor.
Mas eu vou tentar simplificar a forma lá. Justamente porque eu estou pensando nessa estrutura da imagem. Eu tenho toda uma complexidade ali no fundo, que ela está dentro desse grupo de valores que eu estou determinando aqui, né? Então, eu tenho a sombra das escadas, né, nessa região. Mas se eu marcar elas com a intensidade da sombra que, a princípio, eu tendo a imaginar, né, eu tendo a aplicar, isso fica muito grosseiro. Então, eu preciso ter essa noção de grupos de valores, né, e de simplificar esses grupos de valores para manter a divisão dos planos na imagem, né? É a mesma história da luz refletida, só que aplicado a um tema mais complexo, né? Vai confeccionando com bastante calma essas formas. Quanto mais tempo você perder nessa estrutura inicial, mais tempo você vai economizar detalhando, porque isso aqui é o que importa no final das contas. Você pode detalhar o quanto for. Se essa estrutura não estiver funcionando, é praticamente um desperdício de tempo, né? Isso eu estou dizendo com uma severidade grande, talvez, né? Não é que seja um desperdício de tempo, mas não pense que eu não faça isso. Eu sou como vocês. Já fiz muito, continuo fazendo em várias imagens, mas tudo é uma jornada, né? Espero que lá, quando eu tiver os meus 120 anos, que eu saiba fazer isso um pouquinho melhor. Bom, acho que não tem necessidade de estender mais do que isso. Talvez só para colocar alguns highlights que eu vou usar para manter a limitação de valores. Vou usar a cor do fundo, né, que vai me dar um salto suficiente aqui para definir um pouco dos ápices de algumas formas, né? Talvez usar um pouquinho esse metal aqui do valor novo que eu inseri. E é isso, né? Então, tentem manter esse tipo de ideia de simplificação dos valores e uma ideia de processo que vai das estruturas macro para as microestruturas, né? Não pulem muito cedo nos detalhes. Quanto mais tempo você prolongar confeccionando essas formas, né, seja estudando um artista, né, o que eu sugiro que vocês façam em primeiro lugar, para depois criar as suas próprias obras, né, tentem não antecipar esse momento inicial. Uma vez que isso está funcionando, o restante vai funcionar com mais tranquilidade, né, e com mais eficiência, e as suas imagens vão conquistar o mundo. Beleza? Então, de sugestão de exercício, além de estudar os mestres da pintura aí, os ícones que você gosta bastante e alguns dos nomes que a gente vai sugerir ao longo desses vídeos, né? Outra coisa que é muito válida é aprender como fazer a luz e sombra de forma simples, como a esfera, o cilindro, o cubo. E eu acho que com essas três formas você consegue transitar por quaisquer temas, né? Então, bom, para o vídeo de hoje é isso, né? Espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Não deixe de curtir e comentar aí embaixo se tiver alguma sugestão. E até o próximo. Falou!